Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Clive Oliveira, sou aluna do Colégio Embraer e hoje vim falar para vocês sobre alguns temas importantíssimos de gramática que caem na prova da Embraer. Então vamos lá. O primeiro tema é sinônimos e antônimos. O que são sinônimos? Sinônimos são palavras que possuem significados similares, como por exemplo, lar e casa, ou casa e morada, casa e residência. São palavras que, apesar de serem diferentes, possuem significados, definições parecidas. E os antônimos são palavras com significados opostos, com definições opostas, como por exemplo, bem e mal, cheio e vazio, feio e bonito, ok? Então, vamos fazer uma questão da prova da Embraer para a gente ver se entendeu bem do assunto. Então, vamos lá. Vamos responder a questão de número 11 da prova da turma de 2019. No verso mais a ilusão, o termo em destaque opõe-se à ideia de. O texto aí do lado pode te ajudar a responder, mas eu vou mostrar que é possível conseguir responder essa questão usando apenas os conceitos que nós vimos até aqui, ou seja, os conceitos de sinônimos e antônimos. Vamos lá. Objetividade é antônimo de ilusão? Não. Esperança é antônimo de ilusão? Não. Fantasia é antônimo de ilusão? Não. Realidade é antônimo de ilusão? Sim. Então, olhando apenas o conceito de antônimo, que é o pedido aqui no enunciado, olha, o termo em destaque, ou seja, a palavra ilusão, opõe-se à ideia de, ou seja, o termo em destaque é antônimo a, e a palavra correta é realidade. Por quê? Ilusão é aquilo que você fantasia, aquilo que você imagina, aquilo que não é real. Logo, o oposto de ilusão é o que é concreto, o que é real, ou seja, a realidade. Portanto, a alternativa correta da questão 11 é a letra C. Agora vamos para o próximo tema que nós abordaremos neste vídeo, tipos de sujeito e tipos de predicado. Primeiro, a definição de sujeito é o ser do qual se diz algo, e a de predicado é termo que contém uma declaração a respeito do sujeito. Vamos entender isso no exemplo. O vento anunciava a chegada do inverno. O vento é o sujeito porque é o ser sobre o qual você está dizendo alguma coisa. E anunciava a chegada do inverno é o predicado porque é a declaração a respeito desse sujeito. E como que nós podemos identificar o sujeito na oração? Para identificar o sujeito na oração, você precisa se atentar a essa dica. É só perguntar o que ou quem ao verbo da oração e a resposta será o sujeito, como por exemplo, o que anunciava a chegada do inverno? O vento. Portanto, o vento é o sujeito dessa oração e o restante da oração faz parte do predicado, ok? Um sujeito pode ter um ou mais núcleos, como por exemplo na frase que nós já citamos anteriormente. O vento anunciava a chegada do inverno. O sujeito é o vento, mas o núcleo do sujeito é apenas a palavra vento, porque a palavra vento é o termo mais importante do sujeito. O artigo o não é tão importante quanto a palavra vento, portanto, ventos apenas se tornou o núcleo. Outro exemplo. O sino da igreja era grande. O sino da igreja é o sujeito e o núcleo do sujeito é o sino, porque é o termo principal que se refere ao resto da frase, ok? Então, a palavra principal ali do sujeito vai ser o núcleo. Agora, nós iremos à classificação do sujeito. Um sujeito pode ser considerado simples quando ele possui apenas um núcleo, como, por exemplo, a menina gosta de azul. A menina é o sujeito, mas o núcleo do sujeito é a palavra menina, apenas sem o artigo a. Como esse sujeito possui apenas um núcleo, ele pode ser caracterizado como sujeito simples. Agora, na frase. O patrão e os funcionários participaram da reunião. Possui dois núcleos porque o patrão
E os funcionários é o sujeito, e nós aqui temos duas palavras importantes no sujeito, patrão e funcionários. Ok? Então, quando o sujeito possui dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavras importantes, é o sujeito composto. Outro exemplo de sujeito composto é o pai e o filho caminhavam lado a lado. Qual que é o sujeito aqui? Quem caminhava lado a lado? O pai e o filho. Mas quais são os núcleos? Pai e filho, porque são as palavras, os termos importantes do sujeito. Próxima classificação é sujeito oculto. O sujeito oculto é o sujeito que está implícito, mas que pode ser deduzido pelo contexto, como por exemplo, viajarei amanhã. Quem que é o sujeito da frase viajarei amanhã? O sujeito é o pronome eu, mas ele não está evidente, ele não está explícito, mas nós conseguimos deduzir isso ao olhar a conjugação do verbo viajarei, porque quem vai viajar? Eu viajarei amanhã. Então, o eu é o sujeito oculto ou também sujeito elíptico, ok? A próxima classificação de sujeito é o sujeito indeterminado. O sujeito é considerado indeterminado quando você não consegue perceber a identificação de quem executou a ação. Por exemplo, pegaram o ladrão na esquina. Quem que pegou o ladrão na esquina? Ninguém se sabe, você apenas tem a informação de que o ladrão foi pego, mas você não sabe quem que pegou o ladrão. E quando que você sabe que o sujeito é indeterminado? Quando o verbo está na terceira pessoa do plural e não faz referência a nenhum agente expresso anteriormente. Outro caso em que o sujeito é considerado indeterminado é quando o verbo está na terceira pessoa do singular e está acompanhado do pronome se, como por exemplo, devagar se vai longe, ou naquele restaurante come-se bem. São dois casos em que o sujeito é indeterminado. Agora nós entenderemos os tipos de predicados. O predicado nominal é um predicado que possui um nome como núcleo, ou seja, um substantivo, um adjetivo, um pronome que está ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. E esse núcleo do predicado nominal recebe o nome de predicativo do sujeito. Ok? Então, o núcleo do predicado nominal é um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um pronome que está ligado a um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e andar. Andar no sentido de estado. Ok, gente? E não no sentido literal de você movimentar as pernas, dar passos. Ok? Então, vamos a um exemplo de uma oração com um predicado nominal. As crianças eram espertas. Crianças é o sujeito, as crianças é o sujeito, eram é o verbo de ligação, ser. Espertas é o núcleo do predicado, ou seja, o adjetivo que contém uma característica ligada a ele, o predicativo do sujeito. Outro exemplo, a professora ficou feliz. Professora é o sujeito, ficou é o verbo de ligação e feliz é o predicativo do sujeito, o núcleo do sujeito, o adjetivo que contém uma característica ligada ao sujeito. E quando que o predicado é verbal? O predicado é verbal quando o seu núcleo é um verbo, sendo seguido ou não de complemento. Por exemplo, na frase: as cerejeiras floresceram. As cerejeiras é o sujeito e floresceram é o núcleo do predicado. Floresceram é o verbo florescer conjugado, ok? Nesse caso não há complemento, mas no próximo exemplo vai ter. A frase a criançada gostou da comida, a criançada é o sujeito, gostou é o verbo, que é o núcleo do predicado, e da comida é o complemento, ok?
Como o verbo é indispensável para a formação do predicado verbal, ele é considerado, na maioria das vezes, seu núcleo, por ser um termo fundamental da declaração, o termo fundamental do predicado. E um predicado também pode ser verbo nominal quando seu núcleo é um verbo e também um nome, sendo que o nome se trata de uma característica ligada ao sujeito ou a um complemento como objeto. Vamos ao exemplo. O soldado voltou ferido. O soldado é o sujeito, voltou é o núcleo verbal que contém a ação fundamental do predicado, ou seja, é o verbo, e ferido é o núcleo nominal que contém uma característica ligada ao ou seja, predicativo do sujeito. Então, o soldado voltou ferido. A gente tem um verbo como núcleo, porque está ligado à ação do predicado, e a gente tem um predicativo do sujeito, e isso está ligado à característica desse sujeito. Então, o soldado voltou ferido. Sujeito, verbo e predicativo do sujeito. Portanto, essa oração possui um predicado, verbo nominal. Esses foram os tipos de sujeitos de predicado. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos que também estão estudando para a prova do Embraer. Até mais! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Clive Oliveira, sou aluna do Colégio Embraer e hoje vim falar com vocês sobre concordância nominal e concordância verbal. Então vamos lá. Concordância nominal é o ajuste que fazemos nos termos da oração para que concordem em gênero e número com o nome. E quais são esses termos que a gente ajusta? O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral, e todos eles devem concordar com o substantivo. E o que é gênero? Gênero é quando a gente classifica a palavra como ou masculino, ou masculina, ou feminina. E número é quando a gente classifica em plural ou em singular. Agora nós iremos abordar algumas das expressões que nós temos que nos atentar durante a prova. Então vamos lá. A primeira expressão é anexo. A palavra anexo deve concordar em gênero e número com o substantivo, como por exemplo, segue anexo ou recibo. A palavra anexo está no masculino porque o artigo o que se refere ao recibo também é masculino. E se estivesse no plural, seguem anexos os documentos. Anexos está no plural porque concorda com o artigo os, que se refere a documentos. Está no masculino porque é o documento. Eu não falo a documento ou as documentos, ok? Então, masculino, masculino. E quando a gente fala em concordar em gênero e número, significa em concordar com se a palavra estiver masculino ou feminino e concordar se a palavra estiver no singular ou plural. Mas e a expressão em anexo? A expressão em anexo ela é especial porque ela não varia. Você pode usar no singular, você pode usar no plural, pode usar para concordar com palavras no feminino ou no masculino, não tem problema nenhum. Como, por exemplo, segue em anexo à atividade. Eu posso também usar como segue em anexo o recibo, ok? Agora a próxima expressão é bastante ou bastantes. Quando a palavra bastante tem a função de adjetivo, ela deve concordar em gênero e número com o substantivo. Então vamos lá. Recebemos bastantes telefonemas. Aqui, bastantes pode ser substituído por muitos, então significa que ela é adjetivo, porque eu posso colocar no plural. Eu tô falando aqui, são muitos telefonemas que eu recebi, não foi um, foram muitos. E quando a palavra bastante tem função de verbo? Quando ela tem função de verbo, a gente tá querendo falar de intensidade. Nossa, eles cantam bastante bem, eles cantam muito bem, eles são muito ocupados, eles são bastante ocupados.
Então, quando eu quero falar de intensidade, eu quero falar de muito. Você não fala assim, eles cantam muitos bem. Você não pode colocar no plural, porque muito, no sentido de intensidade, é um advérbio. E a mesma coisa funciona com bastante. Então, eu não posso falar, nossa, eles trabalham muito bem. Eu não posso falar, nossa, eles trabalham bastante bem, ou muitos bem. Tem que concordar, ok? Então, a palavra bastante, quando é advérbio, não varia, porque ela tem o mesmo sentido do advérbio muito, que é o sentido de intensidade. A próxima expressão é a palavra meio. Quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e número com substantivo. Como, por exemplo, atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Meio copo. Concorda com a palavra copo, que está no masculino, que é o copo, e atrasado tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Meia concorda com xícara, que está no feminino. Então, quando eu quero me referir a metade de alguma coisa, eu posso me referir a tanto meio quanto meia, porque meio, a palavra meio, está exercendo função de adjetivo. Agora, quando a palavra meio tem função de advérbio, não varia, porque, gente, advérbio é invariável, assim como no caso anterior que eu expliquei para vocês. Então, ela é meio maluca. Eu continuaria falando do mesmo jeito se fosse um menino. Ele é meio maluco. Eu não posso falar ela é meia maluca, porque ela é metade maluca e metade não maluca. Não existe isso. Quando eu falo ela é meio maluca, é porque, nossa, ela é mais ou menos doida, ela é mais ou menos maluca. Ok? Então, quando o meio se refere literalmente à metade e está exercendo essa função de adjetivo, a gente pode variar. Mas quando é advérbio e a gente está falando de mais ou menos, não varia. Ok? A próxima expressão é menos. Palavra menos varia? Não. Palavra menos simplesmente não varia, gente. Super fácil de entender. Hoje tenho menos alunas. Hoje tenho menos alunos. Eu não posso falar hoje tenho menos alunas, ou seja, menos. Tá errado, gente. Menos não varia e é sempre assim. Agora, vem mais algumas expressões para a gente encerrar. Concordância nominal. É proibido, é bom e é necessário. Essas expressões, elas não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. O que são esses determinantes? São os artigos que estão na frente dos substantivos e que vão te ajudar a realizar a concordância da frase. Como, por exemplo, é proibido a entrada de animais. Proibido está no masculino e entrada está no feminino. Eu devo modificar a palavra proibido? Não, porque você não tem nenhum artigo ali na frente de entrada que te indica fazer isso. Agora, essa frase estivesse assim: é proibida a entrada de animais. Por que proibida dessa vez está no feminino? Porque nós temos um artigo a, que é feminino, na frente da palavra entrada. Por exemplo, outra frase: verdura é bom. Verdura está no feminino e bom está no masculino, mas eu não posso alterar e colocar verdura é boa sem ter um artigo na frente da palavra verdura que me indique isso. Então, a verdura é boa. Como a está no feminino, a palavra boa também está no feminino. Então, com essas expressões, elas sempre vão concordar com os artigos, com os determinantes da frase, ok? Agora nós entenderemos concordância verbal. Concordância verbal é quando a gente ajusta a pessoa, que são os pronomes eu, tu, ele, nós, etc. O número, que é quando a gente considera se a palavra está no plural ou singular, do verbo com o sujeito. Então, são os ajustes que a gente faz para que o verbo concorde com o sujeito. A concordância se divide em duas partes, quando o verbo tem que concordar com um sujeito simples e quando o verbo tem que concordar com um sujeito composto. Hoje nós apenas aprenderemos as regras gerais. Então vamos lá. Quando
A oração possui um sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e em pessoa, como por exemplo, nós vamos ao cinema. Qual que é o sujeito dessa frase? Nós, sujeito simples, nós. Vamos ao cinema é o predicado da oração. O verbo vamos está na primeira pessoa do plural para poder concordar com o sujeito nós, que é a pessoa gramatical que representa a primeira pessoa do plural. E se a frase fosse eu vou ao cinema, o verbo teria se flexionado para concordar com a pessoa eu. Se a frase fosse ele vai ao cinema, o verbo teria se flexionado para concordar com a pessoa ele. Ok? Então, o verbo sempre vai se flexionar, sempre vai modificar para concordar com o núcleo do sujeito, tanto em número, que significa ser plural ou ser singular, quanto em pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E como vai funcionar se nós tivermos um sujeito composto na nossa oração? Vejamos um exemplo. João e Maria foram passear no bosque. Como o sujeito composto tem mais de um núcleo, nessas situações eu devo colocar o meu verbo no plural, porque corresponde aos dois núcleos do sujeito que existem na frase, os mais núcleos do sujeito. João e Maria foram passear no bosque. João, primeiro núcleo, Maria, segundo núcleo. Nós temos dois núcleos neste sujeito composto. Por isso, meu verbo foi para o plural. Eu não posso simplesmente falar João e Maria foi passear no bosque, porque nós não temos apenas um núcleo, nós não nos referimos apenas a uma pessoa, ele foi passear no bosque, e sim a duas pessoas, eles foram passear no bosque, ok? Então, como o sujeito composto tem mais de um núcleo, em regra geral, o verbo vai para o plural. Hoje nós não tratamos dos casos específicos, mas espero que você tenha entendido tudo até aqui. Qualquer coisa, é só você mandar uma dúvida pra gente aqui pelo comentário. Muito obrigada pela atenção e até mais. Hoje nós não tratamos dos casos específicos da concordância verbal e nominal, mas espero que vocês tenham entendido até aqui. Obrigada a todos que chegaram até o final do vídeo e até mais!